Está no ar o programa Saúde e Vida e é chegado o momento de aumentarmos os nossos conhecimentos sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde. E hoje vamos falar sobre o alcoolismo. O álcool é responsável não só por várias doenças, mas também por atos de violência e acidentes, desde os acidentes de trânsito e até mesmo acidentes de trabalho. E são graves as consequências do consumo abusivo do álcool para a nossa saúde. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Festas, confraternizações, encontros com a família, amigos, todos estes eventos têm uma característica em comum. Quase sempre envolvem o álcool, mas o problema já surge quando se desenvolve a dependência pelo álcool. E hoje vamos falar sobre o alcoolismo e recebemos a psicóloga Sandra Chisak, que vai conversar conosco sobre este tema. Doutora Sandra, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita de estar neste lugar para mais uma vez abordarmos sobre este tema. Alcoolismo com certeza é importante para a nossa sociedade. Então, doutora, hoje vamos conversar sobre o alcoolismo, uma vez que este é um problema de saúde pública, um problema grave de saúde pública, não só no nosso país, como também no mundo. É, Mércia, um problema de saúde pública e que infelizmente nos últimos tempos nós vemos o consumo de álcool a acontecer de forma precoce. Ou seja, o álcool é consumido por menores de idade? Por menores de idade. Ainda na fase da infância, adolescência? Na fase da adolescência. Nos últimos tempos é comum, né, nós observarmos o consumo de álcool em menores. Pois tanto no meio social como no meio acadêmico, no meio escolar. Pois é, e mesmo antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos acompanhar a história do Cláudio. O Cláudio consumiu bebidas alcoólicas durante 15 anos da sua vida e considerava-se um alcoólatra. Hoje, já passam-se 9 meses que o Cláudio está livre do álcool e partilha conosco a sua história de vida. Vamos acompanhar. Eu bebia e já não era pouco, era muito. Então, essa luta em casa, então, onde o pai entrava pela porta de frente, eu estava a sair pela porta de trás. Este é o Cláudio, um jovem que de forma lúdica aventurou-se no mundo do álcool. E em pouco tempo, o que era apenas diversão tornou-se em um vício que durou 15 anos. Na primeira pessoa, conta-nos como tudo aconteceu. Mas era só uma coisa de uma cerveja, talvez para 3, 4 pessoas, porque era só um pouquinho só de um copo e pronto. Já estava feito no final do ano, cada um por si. Foi assim, foi andando, depois festas, uma cerveja, outra, depois final de semana. Quando já nos convidávamos para beber, finais de semana. Para satisfazer os seus desejos, as quantidades de álcool consumidas e a frequência aumentavam diariamente. Tu lutas sempre para ser o mais forte, no meio de muitos. Então não queres cair primeiro, queres ser aquele que acompanha, depois que acompanhas este. Já contávamos em caixas. Quantas caixas? Estou a dever tantas, então mudando daqui para outro sítio. O consumo dependente de bebidas alcoólicas trouxe várias consequências negativas para a vida de Cláudio. Ao mesmo tempo a bebida estava a afetar né, o desenvolvimento acadêmico, então era uma luta em casa. Porque chegou um momento mesmo que eu já nem ia à escola. Já nem ia dar voltas e pronto. Propinas, não pagava na escola. Porque tive que mudar no ano de escola, a escola mudava 3 vezes de escola por ano. No princípio deste ano, Cláudio decidiu mudar o rumo da sua história e abandonar o álcool. Os amigos e irmãos da igreja tiveram um papel indispensável nesse processo.
a família da igreja, porque fora da igreja, de verdade, fora a minha família também, que agradeço, que sempre apoiou, né? E o Bispo Franco, o pastor Jacob, foram pessoas que impulsionaram, né? E nos fortificaram mesmo na palavra, porque de verdade é muito estranho para quem saiu do mundo, né? E como se diz, porque para além de bebida, eu já estava influenciado em muita outra coisa, como cigarros, ceruma, e era muito estranho para quem estava naquele mundo e aprender a viver da palavra. Para aprender a viver da palavra é outra coisa. Eu preciso nascer de novo, de verdade, para isso. Nesses 9 meses longe do álcool, Cláudio garante ser outra pessoa e deixa ficar um conselho. Aconselho a muitos outros que façam o mesmo e não vão se arrepender. Vimos esta reportagem que conta a história do Cláudio. Doutora, como estávamos a conversar no início, a doutora explicou que o álcool está a ser consumido por adolescentes. O Cláudio é uma prova viva, porque ele começou a consumir bebidas alcoólicas quando tinha 15 anos de idade. Mas o que é mesmo o alcoolismo, doutora? Olha, de uma forma simples, o que nós podemos dizer em relação ao alcoolismo, primeiro é preciso nós percebermos que o alcoolismo ele está relacionado ao consumo de álcool. Naturalmente que será um consumo de álcool de forma excessiva, será um consumo de álcool de forma compulsiva, como nós dizemos. Então, assim, de uma forma simples, nós podemos considerar que o alcoolismo é o consumo excessivo de álcool. E, doutora, quais são os efeitos que o álcool causa para a nossa vida, para a nossa saúde? Estamos a falar em termos sociais, psicológicos, físicos. Quais são as consequências do consumo do álcool? Bom, Mércia, como devemos imaginar, as consequências do consumo de álcool, elas são várias. Se nós, por exemplo, formos ver no aspecto psicológico, o consumo excessivo de álcool, ele pode trazer consigo alterações a nível do funcionamento do cérebro. E a partir do momento que nós temos essa alteração no funcionamento do cérebro, nós podemos ter problemas na nossa percepção, nós podemos ter problemas relacionados ao pânico, nós podemos ter dificuldade de nos relacionarmos com o outro, nós podemos ter dificuldade de estar no trabalho, nós podemos ter inclusive dificuldade de nos relacionarmos conosco próprios, né? E do ponto de vista social, como estava a dizer, o álcool ele pode trazer dificuldades também à medida em que nós não vamos conseguir nos relacionar com os nossos familiares, não vamos conseguir nos relacionar com o outro, não vamos conseguir nos relacionar com o próximo, não vamos conseguir nos relacionar com aquele que está à nossa volta. Exatamente porque o consumo excessivo de álcool, ele vai trazer esta alteração no nosso cérebro e isso influenciar naquele que vai ser o nosso comportamento. E o que é que causa a dependência do álcool? Quais são os fatores que estão por trás deste consumo excessivo do álcool? Bom, as causas do consumo excessivo do álcool, elas estão desde as causas hereditárias, as causas psicológicas, à medida em que há personalidades, né, que são personalidades com suscetibilidade a ter esta dependência, há as questões sociais, as questões culturais também podem estar à volta daquilo que pode influenciar para o indivíduo chegar a esta situação de dependência. E há como fazer uma detecção precoce do alcoolismo no sentido de evitar que este problema se agrave ou que este problema se torne ainda mais grave para a saúde do indivíduo? Bom, na verdade penso que sim. Há formas de nós detectarmos, de nós
percebermos que estamos de alguma forma a caminhar para algo que pode chegar à dependência. A partir de uma autoavaliação, né, nós vamos perceber como é que nós nos comportamos em relação ao álcool. Há uma coisa que nós chamamos de tolerância, por exemplo. Nós vamos tender a precisar de muitas quantidades de álcool, por exemplo, para atingir o mesmo efeito. Nós vamos ter comportamentos relacionados com nós não termos controle em relação ao consumo. Quer dizer, nós temos aquele impulso, nós não conseguimos ficar sem consumir o álcool. E a outra coisa é que depois de nós iniciarmos o consumo, nós vamos ter muita dificuldade em interromper o consumo de álcool. E há outra situação também que é muito importante para nós fazermos este rastreio, digamos que antecipado, que são as pessoas que estão à nossa volta, que elas também podem ir nos falando, elas podem ir reportando em relação a alguma sintomatologia, em relação a algum comportamento que nós temos em relação ao álcool. E isso já ser uma chamada de atenção para nós percebermos que estamos de alguma forma em risco para a dependência. Ou seja, os amigos, a família, as pessoas que estão ao nosso lado têm um papel muito importante, com certeza. Para além da autoavaliação, da automonitoria, né, que nós precisamos de fazer em relação ao nosso comportamento com o álcool. E como é que é feito o diagnóstico do alcoolismo? Como é que nós podemos identificar, dizer, este indivíduo sofre de alcoolismo? Nós temos formas nas unidades sanitárias, temos técnicos, temos profissionais que estão especializados para fazer o diagnóstico, mas as características mais frequentes do alcoolismo, elas vão ser algo que nós chamamos de abstinência. A pessoa está com vômitos, a pessoa está trêmula, a pessoa está com problemas de sono, a pessoa está com problemas de diarreia. Nota que quando falamos de abstinência, estamos a falar de esta sintomatologia toda depois da pessoa ter parado de consumir. Por exemplo, está uns 5, 6 dias sem consumir, então, como não consome, surge, né, esta sintomatologia, né? E aí nós podemos identificar, pode-se fazer o diagnóstico de alcoolismo, para além de outras patologias, né, que elas podem ocorrer devido mesmo ao alcoolismo, como por exemplo, os síndromes alucinatórios, que é a pessoa alucinar, a pessoa delirar, né? Alucinar é por causa do consumo excessivo do álcool. Esta questão que eu estava a explicar do funcionamento do cérebro que fica alterado, o que acontece é que a pessoa fica com alteração da sensopercepção. Então, quando fica com alteração da sensopercepção, a pessoa vai começar a percepcionar coisas que não são reais, a pessoa vai começar a ver coisas que não são reais, vai começar a ouvir coisas que não são reais, e por aí pode-se também fazer o diagnóstico de alcoolismo, para além desta questão da sintomatologia que ocorre na abstinência. E como é que é feito? Qual é o tratamento para um paciente que sofre de alcoolismo? Bom, existe o tratamento clínico, né? O tratamento clínico normalmente é com fármacos, né? A pessoa tem que ficar internada, sobretudo se já está neste nível em que está a delirar, em que está a alucinar, em que está com vômitos, em que está com diarreias, porque pode desidratar, né? Então tem que internar e fazer o tratamento com fármacos. Mas há a questão da reabilitação. E na questão da reabilitação, aí já entra, né, a componente psicológica. O paciente precisa de ser seguido, precisa de psicoterapias, e aqui na psicoterapia é importante nós fazermos referência ao facto de que estudos mostram que a psicoterapia individual ela é pouco eficaz. O que é que muitas vezes se faz? São as terapias de grupo.
é a psicoterapia no contexto de grupo. Essa se tem mostrado eficaz, né? O grupo que normalmente é denominado de alcoólatras anônimos. Pois é, para além do apoio familiar. Para além do apoio familiar, que é com certeza muito importante, o apoio familiar, o apoio dos amigos. Se for uma situação de alguém que, por exemplo, já é funcionário, já está a trabalhar, o apoio dos colegas é com certeza muito importante para a pessoa poder superar este mal que muitas vezes é difícil de superar. Deixa eu dizer. Principalmente porque as pessoas começam a consumir o álcool ainda na fase da adolescência. Para a pessoa ter a percepção de que já é alcoólatra é muito difícil, não é? Leva muito tempo às vezes, né? Leva muito tempo até que a pessoa possa perceber que está de facto numa situação de dependência. Daí a importância desses aspectos todos que nós estamos a fazer referências, tanto da pessoa, no sentido de auto, como daqueles que estão à sua volta, né? Bem, realmente o consumo excessivo do álcool traz consequências negativas para a nossa saúde e não só para a saúde também dos familiares ou das pessoas que convivem conosco. É momento de irmos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já para mais saúde e vida. Não saia daí. Você sabia que o álcool estimula as áreas cerebrais encarregadas das lembranças e do aprendizado? Portanto, ainda que algumas pessoas bebam para esquecer, devem saber que o efeito do álcool é exatamente o contrário. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre os perigos do consumo excessivo do álcool. E para já, vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre o alcoolismo. Os efeitos colaterais do álcool afetam mais as mulheres. É verdade. À medida em que a estrutura fisiológica da mulher é completamente diferente à do homem. Então, na verdade, o que vai acontecer é que os efeitos colaterais do alcoolismo, eles vão ficar mais visíveis. A mulher, ela vai ficar mais exposta. E estes efeitos colaterais, eles poderão ser mais perceptíveis, poderão ser mais visíveis na mulher do que no homem. Só é alcoólatra quem bebe todos os dias. É um mito. É alcoólatra quem está dependente da bebida. É alcoólatra aquele que consome o álcool de forma excessiva, que tem dificuldades principalmente para terminar depois de iniciar o consumo de álcool. Portanto, tem essa dificuldade, é uma pessoa compulsiva em relação ao álcool. A amnésia alcoólica pode acontecer com qualquer pessoa. É mito. A amnésia alcoólica, queria lembrar que nós estamos a falar da amnésia no contexto alcoólico. Portanto, nós estamos a falar de uma situação em que a pessoa tem este problema de álcool, em que a pessoa tem este diagnóstico de alcoolismo e que esse alcoolismo lhe levou a uma situação de amnésia. O alcoolismo não tem cura. É mito. O alcoolismo tem cura sim. Embora seja difícil por causa da natureza da própria patologia, por causa do aspecto da dependência,
e uma dependência que é uma dependência orgânica, no sentido de que o próprio organismo ele vai precisar do álcool para o seu funcionamento. E depois também temos a questão da dependência psicológica. Então, estas componentes todas podem fazer com que seja um pouco difícil a pessoa sair da questão do alcoolismo. Mas, se a pessoa estiver motivada, se a pessoa decidir, se a pessoa realmente tiver apoio da família, se tiver apoio dos amigos, com certeza a pessoa numa unidade sanitária, a pessoa numa unidade de reabilitação, com o apoio de técnicos que estão capacitados para ajudar, a pessoa pode sim sair do alcoolismo. A única forma de tratar o alcoolismo é a internação do paciente. É mito. Nós podemos fazer o tratamento do alcoolismo sem internamento. Nota que nós podemos estar numa situação de alcoolismo, mas o internamento ele depende da forma como o alcoolismo nesse momento estará se manifestando. Portanto, a sintomatologia que o paciente vai apresentar. Ele vai precisar de internação se ele, por exemplo, já estiver a delirar, se ele estiver a alucinar. Ele vai precisar de internação se ele já estiver com síndrome da abstinência, que é aquele que nós falamos anteriormente, se ele já estiver a vomitar, se ele estiver com diarreia, se ele estiver trêmulo, se ele tiver este quadro todo, aí ele vai precisar de internamento. Mas ele pode estar numa situação de alcoolismo e não estar nesta situação ou neste quadro em que eu me referi. E aí ele pode fazer no sistema ambulatório. Pode fazer no sistema ambulatório tanto o tratamento clínico como o tratamento psicológico. E depois de termos esclarecido os mitos e verdades sobre o alcoolismo, vamos a mais um intervalo. É rápido e não saia daí, pois voltamos já já com mais saúde e vida para você. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Audio Jungle.
Querido amigo telespectador, bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa. Este é o momento em que o nosso público participa do programa Saúde e Vida, podendo esclarecer as suas dúvidas e perguntas. E vamos já seguir a rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Eu sou o Gerson. Queria saber como é que faz para deixar de beber. Olá, Gerson. O que deve fazer em primeiro lugar para deixar de beber é estar motivado a deixar. Estar motivado a deixar de beber. Depois que estiver motivado a deixar de beber, pode ir a uma unidade sanitária e lá vai marcar uma consulta. Eles vão lhe dirigir a uma consulta para ser avaliado e ser seguido por um profissional que lhe vai ajudar. Olá, doutora. Meu nome é Laura. Gostaria de saber se o alcoolismo é hereditário. Olá, Laura. O alcoolismo pode ser sim considerado hereditário. Quando nós falamos das causas prováveis do alcoolismo, nós falamos dos fatores psicológicos, falamos dos fatores sociais, falamos dos fatores culturais e também a questão hereditária, ela está incluída. Olá, doutora. Aqui Benícia Simbina. Tenho uma questão. Como posso saber se tem algum problema relacionado com o consumo do álcool? Olá, Benícia. Para que a Benícia possa saber se tem um problema com o consumo de álcool, como tínhamos dito no início do programa, é muito importante que você possa, em primeiro lugar, fazer uma autoavaliação. Se você sentir que você tem essa compulsão em relação ao álcool, que você não consegue, como se diz no senso comum, que você não consegue ver copo, e quando você começa a beber, tem dificuldades para interromper o consumo, aí pode ser um sinal de que está com problemas em relação ao consumo de álcool. Precisa também de prestar atenção em relação àquilo que você sente depois de consumir o álcool. Se você se sentir trêmula, se você se sentir mal, se você se sentir com falta de atenção, se você se sentir com falta de vontade de realizar as suas atividades diárias, esses e outros sinais eles podem indicar para um problema em relação ao álcool. Queria frisar aqui o facto de que, para além da questão da autoavaliação, as pessoas que estão à sua volta, a família, os seus amigos, serão também elementos muito importantes para que você possa perceber se efetivamente está ou não com este problema em relação ao álcool. Olá, doutora. Aqui é a Lúcia. Gostaria de saber quais são os problemas que o álcool pode trazer para a nossa saúde. Obrigada. Olá, Lúcia. São inúmeros os problemas associados ao uso excessivo ou ao consumo excessivo de álcool. Desde ao problema da hipertensão, ao problema da diabetes, ao problema de patologias de fórum psiquiátrico, à medida em que podem nos levar ao delírio, podem nos levar a alucinar. Por causa do consumo excessivo de álcool, nós podemos ter problemas de sono. Por causa do consumo excessivo de álcool, nós podemos ter problemas na nossa sexualidade, nós podemos ficar ansiosos, nós podemos ter dificuldade de nos relacionar conosco mesmos e ter dificuldades também de se relacionar com o próximo. Nós podemos ter dificuldades também a nível das nossas atividades laborais, a nível da nossa higiene pessoal, a nível do desejo e a nível da própria motivação de viver. Olá, doutora. Eu sou Rosalvo de Azevedo. Gostava de saber se tem algum problema em as mulheres grávidas consumirem o álcool. Olá, Rosalvo. Existe sim algum problema em mulheres grávidas consumirem álcool. À medida em que, quando a mulher ela está grávida, se ela vai consumir álcool, o feto, a criança que está na barriga da mãe, por causa desse álcool, ele pode desenvolver com deficiência e aí nascer com alguns problemas. Então, é preciso sim que a mulher grávida ela tenha cuidado
com o consumo excessivo de álcool, porque não só pode prejudicar a si própria, assim como pode prejudicar o bebê. É sempre bom contar com a presença dos nossos telespectadores aqui no programa Saúde e Vida. Afinal de contas, nós preocupamos-nos com a sua saúde e queremos garantir que você adote hábitos de vida mais saudáveis. Conversamos com o psicólogo clínico José Ferrão e traz-nos dicas de terapias alternativas que podem ajudar a ultrapassar este problema de alcoolismo. Vamos conferir na reportagem a seguir. Para melhorar o estágio do paciente dependente de álcool, é importante buscar ajuda na unidade sanitária. Dr. Ferrão fala-nos de algumas terapias que contribuem para melhorar a saúde do paciente. Bem, as terapias existem dentro do internamento, existem algumas em ambulatório. Por isso, depende de cada caso, né? Porque os casos não são iguais. Porque há casos mesmo que precisam de internamento. Em caso de dependência alcoólica, o convívio social pode ser uma alternativa para ajudar o indivíduo a superar o vício. Qualquer ajuda que a pessoa possa receber para poder sair do seu vício do álcool é válido, não é? Porque o que se quer é ajudar a pessoa a sair do vício. Existem, por exemplo, apoios que se fazem nas comunidades, por exemplo, participar de algum grupo de orações. Isso faz bem também a pessoa. É importante que a família, em colaboração com amigos, faça um trabalho mútuo para garantir a recuperação do paciente dependente do álcool. É um trabalho muito difícil para nós fazermos, mas fazemos a conscientização para que eles possam acreditar que estão doentes e que precisam receber o tratamento, que é obrigatório fazer tratamento se é que quer viver, mas em alguns casos tem que ficar mesmo internados à força, porque se não saem internados à força, então vão para a rua, fazem muita confusão e provavelmente seja a polícia que lhes traga de novo ao hospital. Então não é uma situação tão fácil assim para lidar com um indivíduo que é alcoólico, crônico, não é? É preciso entender que é um problema de saúde que precisa ser resolvido. Muito obrigada, Dr. Ferrão, pela sua participação no nosso programa e por deixar estas dicas para os nossos telespectadores. Doutora Sandra Chisak, são instantes finais do programa Saúde e Vida. Queremos agradecer pela sua presença e, acima de tudo, por ter partilhado conosco os seus conhecimentos sobre este problema grave de saúde pública que é o alcoolismo. Muito obrigada, Mércia. Eu, na verdade, estou muito feliz por ter participado, por ter tido a oportunidade de partilharmos juntas este tema, que eu considero um tema de extrema importância, à medida em que, na verdade, o que nós vemos é que o consumo de álcool, ele inicia de forma precoce. Ele inicia muito cedo. E aqui eu gostava de deixar um conselho para si, mamã, para si, papá, que esteve a assistir o programa, no sentido de que não pode negligenciar a questão do álcool. Como estava a dizer, começa de forma precoce, de forma lúdica, um copinho aqui, um copinho ali, um copinho acolá, não faz mal a ninguém, mas um abismo chama o outro. E quando nós menos esperamos, o nosso filho, o nosso colega, o nosso primo, o nosso familiar, o nosso próximo, já está numa situação de dependência. Gostava de lembrar aqui que há questões relacionadas com a estrutura psicológica de cada um que vai determinar, e mesmo até as questões hereditárias que vão determinar para nós atingirmos ou nós chegarmos a este extremo de dependência. Então, é muito importante que nós como mães, nós como pais, nós possamos estar atentos a esta questão do consumo de álcool. As escolas também, nós temos estado a ver, né, as questões relacionadas com o consumo de álcool no recinto escolar. E gostava também de fazer apelo aos jovens no sentido de que o consumo de álcool não deve ser visto como aquela coisa, aquela forma que vai nos ajudar a nós gerirmos aquelas que são as nossas frustrações.
Muito obrigada, doutora, por esta chamada de atenção, por este alerta que dá aos pais e encarregados de educação e também aos jovens e adolescentes. E nós esperamos contar com a presença da doutora Sandra nas próximas oportunidades. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Para si, querido amigo que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim de mais uma edição do Saúde e Vida. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Tchau, tchau. Cuide sempre da sua saúde.